Bom dia, senhor presidente, presidido aqui pelo meu colega Flauber, os demais membros da mesa, os colegas vereadores aqui presentes. Gostaria de desejar um bom dia também para os assessores desta casa, funcionários. Um bom dia especial para as pessoas também que nos escutam através dos meios de comunicação. E um bom dia para as pessoas aqui presentes. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo a Deus, por esse momento, estarmos aqui para estar debatendo juntamente com a população. E me solidarizar também com a família do professor Arnóbio Santiago, no qual teve a sua partida repentina. E aí eu gostaria de desejar que Deus pudesse pegar na mão de cada um familiar. Sabemos a dor que eles estão passando nesse momento, uma perca irreparável. Arnóbio foi o meu padrinho de casamento com a Maria Saraiva. Então, assim, gostaria de ser solidária aqui, deixar esse abraço fraterno a toda a família. E dizer também do sogro, Gentil Saraiva, que foi uma pessoa que representou muito na minha vida, na vida dos meus familiares também. E aí, deixo esse abraço a toda a família. Parabenizar aqui a casa pelos 2 eventos que aconteceram, que foi a implantação da nossa procuradoria, esse projeto que já havia, como eu falei, sido votado em 2020, graças a Deus, estamos colocando em prática um equipamento de grande importância, como todos já falaram, com certeza vai contribuir, e já começaram a procura dos serviços deste equipamento, um equipamento valioso, o qual está sendo adotado em todas as câmaras do estado do Ceará. Já temos mais de 100 câmaras que adotaram esse projeto. É um projeto voltado às mulheres, é um projeto que realmente vai amparar, vai defender os direitos, professor Hélio, porque a cada dia nos deparamos com a violência contra a mulher, a discriminação. Então, assim, com certeza esse equipamento lançado aqui por essa casa, que foi muito sensível, a vereadora Lívia, as 2 mulheres da casa, e dizer que nós estamos aqui, tanto eu quanto a vereadora Lívia e as demais pessoas que vão fazer parte da equipe, que vai receber diretamente as nossas mulheres, e por que não dizer todos que fazem esta casa. A gente só agradece o empenho de cada um, porque foi uma belíssima festa. Agradecer as pessoas que vieram, muitas pessoas de outros municípios vieram fazer presente aqui nesta casa, e foi um momento muito de emoção, muito emotivo para todos nós, e de muita gratidão a Deus. E dizer da preocupação da gente quanto mulher, e de vez em quando o nosso colega George tem essa preocupação juntamente com a gente, mas dizer, George, que esse projeto da nossa procuradoria só vem a somar. Quando o vereador diz que o CRAM foi fechado, que a nossa preocupação realmente o CRAM, os serviços que são prestados às nossas mulheres não funcionam no CRAM, mas funciona no CREAS, o Centro de Assistência Especializado da Assistência Social. Então, assim, esse serviço, George, funciona. Eu tenho essa preocupação e tive, e estou, visitei, vou visitar mais ainda, já conversei com a pessoa do Estado, e me certifiquei. O CRAM é um equipamento, não é um equipamento dentro da assistência, não é de obrigação
não como é que se diz, de autonomia, é um equipamento agregado, né, que esses valores que são utilizados, até nós já trouxemos pessoas aqui, os profissionais, para debater, porque realmente o CRAM é um equipamento que recebia, né, todas as mulheres para prestar esse serviço, mas que esse serviço hoje está sendo prestado dentro do CREAS. E o CREAS é um equipamento vizinho, né, ao CRAM. Se a senhora me permitir... Deixa eu só concluir aqui, eu permito já. Então, assim, eu como mulher, eu na qualidade de mulher, se eu for espancada pelo meu esposo, né, hoje, se tiver o CRAM e o CREAS, é claro que eu vou, que se o CREAS está oferecendo os mesmos serviços, eu vou procurar o CREAS. Porque o CRAM, eu vou me expor. Entendeu? O CREAS, ele tem vários serviços. Ele presta serviço às mulheres, os familiares dessa mulher, o próprio agressor, aos moradores de ruas, aos idosos. Então, assim, eu me preocupo demais, e já, assim, no discurso do senhor, o senhor já pediu para a gente se unir, e a gente precisa criar forças mesmo para defender os nossos direitos. É um direito que realmente as nossas mulheres, a nossa população que realmente precisa, é para ser servido. Mas se nós não podemos ser injustos e dizer o CRAM fechou. O CRAM fechou, não funciona esse serviço, mas os serviços continuam sendo prestados às nossas mulheres e à nossa população. A gente precisa ser justo com esta fala, porque assim, eu me sinto prejudicada na qualidade de não estar protegendo ou, como é que se diz, defendendo os direitos da nossa população, sabe, Georgia? Assim, eu sou muito grata, né? Eu sou muito grata essa união de forças. Vossa Excelência tem sido um parceiro forte nas defesas das nossas mulheres, juntamente com as vereadoras desta casa, mas eu não poderia e não jamais vou ser injusta. Estou buscando, né, buscando informações, mantive um contato com a Secretaria de Assistência Social do Estado, conversei com a funcionária, ela falou que realmente não há nenhum prejuízo, né, até porque não se pode utilizar recursos da assistência para manter os CRANs, porque vários CRANs de outras cidades foram fechados, porque não existe recurso para manutenção. E o sistema do CREAS, ele tem uma aba que precisa ser informada com as mulheres que forem atendidas no município. E quando elas são atendidas pelo CRAM, essa estatística não vai para esta aba, então vai zerada. E aí vai comprometer o recurso que vem para os CREAS. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse discurso, porque eu sei que o senhor estuda muito, eu estou falando só assim as informações que eu tenho por obrigação buscar, né, professor, para mim poder estar discutindo. Pois não, colega. Obrigado, vereadora Ângela. Eu tenho respeitado as vozes aqui, inclusive o parlamento é para isso, né? A gente não quer dizer que desrespeita ninguém, embora se em algum momento a gente divergir. E eu vou divergir da colega. Primeiro, eu tratei pessoalmente na Secretaria de Proteção Social sobre CRAM e CREAS. E eu lhe convido a visitar comigo para ouvir do profissional as diferenças entre cada equipamento. O CRAM foi fechado. Os serviços que estão no CREAS, apesar de ser os mesmos profissionais, os serviços não são o mesmo. O serviço jurídico, por exemplo, que hoje é oferecido no CREAS, não é o mesmo que era oferecido no CRAM. O ambiente não é adequado para a mulher, a equipe não é feminina, tá? Tem toda uma construção. E quer que eu faça perceber essa contradição? E volto a dizer, eu estou trabalhando em defesa de vocês, mulheres. Tá? Não é contra a gestão, não é contra ninguém. Como é que eu mostro essa contradição? As pessoas dizem, né, que defendem essa tese. A gente não precisa de CRAM porque tem o CREAS e lá faz o mesmo serviço. É a mesma coisa, professor Hélio, de eu dizer que eu não preciso da delegacia da mulher porque eu já tenho a delegacia civil que faz o mesmo serviço. É a mesma coisa de eu dizer que o médico especialista não é melhor do que o médico generalista. Se eu tenho um serviço específico
previsto pelo Estado para a mulher, é claro que o CRAM é melhor do que o CREAS. Eles não têm a mesma proposta nem a mesma perspectiva. E para completar essa questão do cadastramento no sistema, é discurso para convencimento de que o CREAS pode ter algum prejuízo. Por quê? Porque tudo que for praticado no CRAM, eu posso pegar essas informações e alimentar o sistema do CREAS como dados de mulheres atendidas de violência, para que os recursos venham. Pode não. Não pode, porque eu me informei, foi diretamente de um profissional de lá, George. Por favor, colega, qual é o nome dessa profissional? Não, por questão de ética, eu não vou falar. Vamos visitá-la pessoalmente? Visitar, Fica combinado, então. Fica combinado. Obrigado. Até porque, assim, também interesse, porque as nossas mulheres não podem ter prejuízo. É claro que precisam ser, né, as mulheres que de lá precisam, vão procurar esse serviço, elas têm por obrigação ser atendidas, muito bem atendidas. E assim, na verdade, eu até perguntaria assim, George, alguma mulher, alguma pessoa, assim, alguma mulher que procurou esse serviço, que não foi atendida, existe essa demanda? Eu também lhe convido a visitar essa pessoa. Pronto, que procurou certo. Falando da diferença entre CREAS e CREAS, como é que ela se sentia quando tinha CRAM, como é que ela se sente agora com CREA. Até porque... Volto a dizer, estou só colaborando, amiga. Obrigado. Tá bom, eu sei disso, George. Então, assim, aqui nós estamos para isso, para ajudar um outro, né? Então, assim, eu puxo essa discussão porque eu sou mulher. Então, assim, eu tenho que questionar, tenho que visitar e tenho que buscar as informações também concretas. E aí, com relação à equipe, a equipe é feminina que atende. A equipe que atende as mulheres são equipes femininas, uma advogada, uma assistente social, uma psicóloga, eu conversei com todas elas, são equipe feminina. Então, assim, de modo que os serviços, e Limoeiro só tem a crescer. Só tem a crescer, porque a casa, né, a Casa Legislativa, a nossa casa, disponibilizou que não é um equipamento barato, é um equipamento de valor elevado, mas a intenção é que as nossas mulheres sejam atendidas, sejam bem tratadas, sejam bem acolhidas e, com certeza, já estão sendo. Então, assim, a gente agradece à mesa diretora, em nome do nosso presidente, os nossos vereadores que contribuíram, aos funcionários, né, desta casa, que realmente se doaram mesmo, e, em especial, a equipe que lá está, para receber, para acolher e tentar resolver da melhor forma. Então, assim, a gente só tem a parabenizar todos da casa. E aí eu gostaria de falar aqui da audiência pública também, que foi um sucesso, né, um assunto de grande relevância, um assunto que a cada dia vem aumentando, né, as nossas crianças, assim, um índice lá em cima, né, de autismo. Então, eu costumo dizer que a saúde, professor, é um saco sem fundo. Não existe recurso que seja suficiente para a saúde. Não atende a todos. Não atende a todo mundo. Infelizmente, a gente gostaria muito que atendesse, né? Nós temos um SUS, que é um plano de saúde, é um dos melhores planos de saúde, porque eu costumo dizer isso, a gente tem uma certa condição, graças a Deus, de pagar um plano de saúde, mas é vergonhoso quando você vai a certos hospitais e o atendimento é péssimo. Aí tem o SUS, que é bancado pelo governo federal, e muitas pessoas ainda reclamam, né? Então, assim, dizer que realmente essas causas têm que ser também vistas. A gente só parabeniza porque a discussão só cresce, né? A unificação das ideias faz com que as coisas aconteçam. Eu parabenizo também a todos que fizeram frente desta audiência pública e que, com certeza, George, saíram vários encaminhamentos e a gente não pode nem dizer que vão ser todos realizados, mas que a gente torce que os mais relevantes sejam, como é que se diz, esses encaminhamentos sejam resolvidos com mais, tem um olhar mais
avantajado para que realmente possa acontecer. E nós sabemos do sofrimento, né, que cada pai, cada mãe passa quando tem uma criança com o problema de autismo, seja lá com que problema foi, que precisa realmente desses serviços que não são disponibilizados a contento. E aí eu gostaria de falar, e como o George bem disse, a gente não falar, não lembrar, né? E trazer as vozes do povo para cá, a gente não realmente passa batido. E aí, George, quando eu cheguei nesta casa, fui eleita em 2012, cheguei em 2013, que eu falo da importância de uma UBS no nosso bairro Luiz Alves de Freitas. Nosso bairro Luiz Alves de Freitas é o segundo maior bairro de Limoeiro do Norte. E nós só temos uma UBS. E aí, o desconto de pecado, veio uma verba, né, para ser construído na época, do gestor da época, 3 UBS. E o Luiz Alves de Freitas, professor, foi contemplado com um prédio desse para a construção da UBS. E, infelizmente, virou um leão branco, é que chama? Elefante branco lá, um prédio que não tem serventia de nada. Foram utilizados 540 mil reais, e esse prédio está lá sem serventia nenhuma. E até hoje eu cobro. Por quê? Porque a população do bairro Luiz Alves de Freitas é muito grande. Não tem como ser atendida toda a população em um só PSF, UBS, que a gente chama de UBS, que é o posto de saúde, né? Então, aqui eu já novamente vou pedir reativar aqui essa minha solicitação, feita ao nosso secretário de saúde, doutor Júnior, haja vista que realmente é um secretário que tem se empenhado, que tem se doado à saúde, que tem feito muito pela nossa população, mas que a gente pede aqui, né, que tem esse olhar sensível à nossa população da comunidade do Luiz Alves. Nós precisamos urgentemente, né, que essa nova UBS funcione em nossa comunidade. Como também os agentes comunitários de saúde. Nós precisamos urgentemente que haja seleção, que haja contratação, mas nós precisamos urgentemente, porque o bairro Conjunto das Flores é um bairro dentro de outro bairro. Começaram lá com 440 casas, hoje já tem quase 1.000 casas. Já tem quase o dobro. Então, assim, doutor Júnior, seja sensível à nossa população, ao pedido da nossa população, estou trazendo hoje. Seja sensível, vamos olhar, né, fazer seleção, fazer contratação, porque a nossa população está pedindo e não aguenta mais, né, esse tempo todinho de espera pelo agente comunitário de saúde daquela comunidade. E aí, atrelado a isso, eu peço ao nosso secretário de infraestrutura, o Valdo, para concluir os nossos calçamentos, a pavimentação da Francisco Carneiro e a Marina Mendes, que, na verdade, é de fazer dó, né? Haja vista que Luiz Alves tem ganhado muitas ruas, né, de pavimentação, mas precisa-se urgentemente a gente também ter esse olhar para as nossas ruas. E aqui eu gostaria de deixar registrado, mais uma vez, mais uma solicitação daquela população. E aí eu passo, terminando já quem é o próximo? De 2 minutos aqui, bem rapidinho. Eu passo aqui para o Conjunto Habitat Brasil, né? O Habitat Brasil precisa urgentemente a finalização daquele saneamento. Uma comunidade também bastante esquecida, né? Foi iniciados os trabalhos lá. Conversamos com a nossa, na época, secretária de governo, Juliana. Juliana autorizou, né, o nosso secretário. Eu sei que tem as chuvas, né, tem todo o processo, mas que aquela população precisa
e pede para ser concluído aquele saneamento, porque as fossas lá, elas enchem com muita facilidade, professor. Então, é um problema sério quando chove. Então, assim, é um gasto bem maior com esse tipo de trabalho. Está esgotando fossa, né? Tá isso, tá... Eu peço aqui para o nosso secretário concluir, né? Já conversei com o Valdo, e aí ele disse que estava fazendo o levantamento de valores para a gente se reunir com as lideranças, o Wilson e mais algumas pessoas que pediram essa reunião para a gente ver a possibilidade da gente concluir, como também a abertura daquela rua, né, que é a Bernarda de Castro Moura. Haja vista que está o tráfego de carros grandes agora, por conta de uma empresa que está se instalando, né, lá, existe esse trânsito de carros grandes, caçambas, e aí, quando vem uma caçamba, professor, se vier um carro, não passa. Então, existe esse projeto de alargamento, e a gente pede também as providências para que isso tenha uma celeridade, para que essa população possa ter essa segurança, haja vista que acidente acontece todo dia em nossa cidade, né? E aqui eu gostaria de fazer só um convite, né, para uma nova reunião, novamente, da Associação de Pessoa Acometida com Fibromialgia, Flauber, que acontecerá hoje lá no patronato. A gente convida todas as pessoas que realmente têm interesse, né, a partir das 19 horas, teremos mais uma reunião. Muito obrigado e até a próxima.